Alexandre, né, Giovanelli. A minha casa original é a Casa Baicão de Cambinda, né? E é sempre um prazer estar aqui, que a gente acompanha já há muito tempo a Casa de Maria, né? Todo esse trabalho que vocês fazem. É um trabalho bastante importante, né? Legal, e tem um papel importante nessa região aqui, a Casa de Maria. Então é sempre um prazer estar aqui. Então a gente vai falar hoje de um tema que é essencial dentro do espiritismo, da nossa religião, né? Que é a oração, a prece, que é o momento em que nós elevamos o nosso pensamento a Deus. É o momento que a nossa alma se eleva a Deus e a partir daí a gente entra em contato com essas energias e passamos a ser instrumentos também dessa energia superior. Então a oração é o nosso exercício que antecede todas as nossas atividades, seja uma atividade diretamente espiritual, como nesse momento aqui, né? Mas também atividades do nosso dia a dia, que não deixa de ser espiritual, porque no nosso dia a dia nós também aprendemos e nós também podemos ser instrumentos da espiritualidade superior. E aí, o capítulo 27, que a gente vai falar, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer uma série de informações importantes para a gente entender a oração, a prece, essa elevação de pensamento. Mas aí eu começo com duas passagens, uma palavra de Jesus e uma passagem, para a gente ilustrar um pouquinho essa importância da oração. Primeiro, é o título do próprio capítulo 27 do Evangelho: Pedi e obtereis. Jesus fala para os seus discípulos, em dado momento, e em que tudo aquilo que nós pedirmos, em nós tendo fé, será obtido, nós conseguiremos obter de alguma maneira, né? E aí a gente precisa começar a entender isso. Será que a prece, a oração, é só um momento de pedir tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que passa no nosso coração, ou mesmo no momento da aflição, né? Pedir para nos livrar, por exemplo, de uma determinada dificuldade? Será que a oração, ela vai ser sempre isso? E uma vez nós pedindo isso, nós obteremos exatamente aquilo que pedimos? E aí nesse capítulo também explica um pouquinho, que é importante a gente entender isso, que Deus, na sua condição, né, de Pai maior, e aí o próprio Kardec faz um paralelo, né, como um Pai da Terra, né, Ele não vai dar tudo aquilo que um filho pede. Por quê? Muitas vezes, em geral, o filho não sabe o que pede, ou pede algo que vai lhe fazer mal. Então, obviamente, que um pai, mesmo um pai da terra, né, com as suas limitações, ele não vai conceder o filho. Então, o que dirá do Pai maior, nosso Pai, nosso Deus? Ele também não vai conceder tudo que nós pedimos, porque muitas vezes o que nós pedimos não é o melhor para nós. Então, é importante a gente começar a entender, né, quando Jesus fala, o que a gente pede, né, o que nós vamos pedir a Deus, aquilo que pode ser concedido de acordo com o mérito, se aquilo realmente vai ser importante para nós, isso sim vai ser concedido. Mas além disso, também nesse capítulo fala, Deus também vai nos conceder, através, por exemplo, dos espíritos mensageiros, uma possibilidade de nós ouvirmos os nossos companheiros espirituais, que também se preocupam conosco, e isso pode ser muito importante, a gente vai discutir mais à frente, na nossa vida. Então, isso vai ser concedido, a fé vai ser concedida, vai ser concedido esse aumento das nossas energias para que nós possamos, com as nossas próprias pernas e braços, superar as nossas dificuldades. Então, tudo isso será sim concedido se a fé for feita com confiança, se a oração for feita com confiança. Então, nesse sentido, sim. E a outra passagem que eu acho bem interessante para a gente entender alguns dos mecanismos é um trecho em que um pai, preocupado com seu filho, é uma passagem bem conhecida, seu filho
desde muito novo, né? Esse jovem, essa criança, ela tinha problemas, uma obsessão, lá ela chama na Bíblia de uma possessão, de espíritos, tal, mas aqui a gente sabe que não existe isso, que seriam espíritos ainda endurecidos que estavam de alguma forma se ligando, influenciando aquela criança a tal ponto que ela tinha inclusive manifestações físicas graves, né? Ela caía ao chão, sangrava, se queimava, né? Porque perdia a consciência em dado momento. Então era um processo grave ali. E aquele pai, muito preocupado, ele vai até os apóstolos, né? Aqueles discípulos de Jesus mais próximos ali, sabendo já daquele processo de cura que eram realizados ali, e aí pede ajuda a esses apóstolos. Só que eles não conseguem realizar efetivamente a cura, né? Não conseguem realizar aquele pedido que o pai fazia de, usando as palavras da Bíblia, expulsar aquele demônio. E aí Jesus, percebendo uma certa discussão acalorada ali, né, em relação a isso, ele se aproxima e pergunta o que está acontecendo. E esse pai, ele fala que os seus discípulos, eles tentaram, né, expulsar esse demônio, mas não conseguiram. E aí ele se volta para Jesus e fala para Jesus: se tu podes, cura o meu filho. E aí Jesus, já nesse primeiro momento, ele volta para aquele homem: se tu podes, tudo pode aquele que confia no Pai maior. Então, já chamando a atenção para esse primeiro componente da oração, do pedido espiritual, que é a fé. A fé é essencial. Tanto que Jesus, em todos esses processos que ele realiza a cura física, ele fala: tua fé te curou. Que a cura física a gente sabe que é o trabalho menor de Jesus, não é verdade? Porque o trabalho maior era a cura espiritual. A cura física pode ser um meio para a cura espiritual, mas a verdadeira cura é espiritual, que ele fazia através das suas palavras, dos seus ensinamentos até hoje, vivos, né? Então, Jesus fala: se tu pode aquele que confia no Pai maior. E aí ele se volta para aquela criança e efetivamente cura aquela criança naquele momento. E aí os discípulos, um pouco intrigados, depois desse momento, eles vão ter com Jesus e perguntam: mas porque eles já tinham recebido uma certa outorga de Jesus para curar, e eles faziam algumas curas, né? Só que eles não conseguiram naquele caso especificamente. E eles perguntam: mas por que nesse caso a gente não conseguiu? Aí tem algumas versões da Bíblia, né? Mas uma delas fala o seguinte, Jesus se referindo a esse caso: essa casta de espíritos só se expulsa com jejum e oração. O que Jesus quis dizer com isso, né? Jejum e oração, que é também outro componente importante para a gente entender a oração. Jejum, é claro que aquele povo tinha um hábito na época do jejum de alimento, mas Jesus não estava se referindo a esse jejum. Ele estava falando a algo que talvez seja mais difícil do que o jejum físico, que é o jejum de pensamentos. É o cuidado e a vigilância, tanto que Jesus reforça isso em outro momento: a vigilância, orai e vigiai. Ele fala para os seus discípulos: vigilância dos pensamentos. Jejum dos pensamentos que não são elevados. Jejum de tudo aquilo que nos liga a sentimentos de raiva, de rancor, de ambição. Isso é essencial, isso é importante para qualquer oração. Por quê? Se a oração é um momento que a gente tenta elevar o nosso pensamento a um ser superior, nós não conseguimos fazer esse processo se nós estamos presos a esse sentimento de raiva, de ambição, de ira, de egoísmo. Então, esse jejum dos pensamentos. E a oração, que é essa prática. É uma prática cotidiana, inclusive. A oração, para que a gente consiga esse processo de elevação, a gente tem que exercitar. Como toda atividade espiritual, ela exige um exercício. Porque não é muito fácil, né, a gente conseguir elevar dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, e mesmo em recolhimento, elevar o nosso pensamento. Isso fica mais fácil num lugar, por exemplo, como esse, em que a espiritualidade já preparou o ambiente,
existem já trabalhadores espirituais, é uma casa de oração, ou seja, é uma casa impregnada com energias superiores. Então é muito mais fácil eu chegar num ambiente desse, né, que já está harmonizado, e eu elevar o meu pensamento. Mas na maioria dos ambientes, na condição da Terra, a gente sabe que as energias em desequilíbrio, elas são predominantes. Então a gente às vezes tem essa dificuldade, porque a nossa sintonia, infelizmente, maior é com as coisas que desequilibram. Mas é possível. Mas exige também um exercício constante e uma disciplina. Por isso que é importante na nossa vida, no nosso cotidiano também, praticar isso como um exercício constante para que a gente consiga fazer essa elevação de pensamento. E aí a gente vai para uma definição que também está lá no Evangelho, né, nesse mesmo capítulo, perguntando o que é prece. Então, resumindo, a prece é uma invocação mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. É uma comunicação. Eu peço a Deus. Algumas pessoas têm, dependendo da religião, um santo, pode ser um espírito qualquer, Bezerra de Menezes, né, que é um espírito muito presente dentro do espiritismo, né? Não importa, né? É uma comunicação, um pensamento que é dirigido a uma entidade ou a Deus diretamente. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Geralmente a gente concentra muito no pedido, a gente pede muito, né? E principalmente pede muito quando a gente passa por uma dificuldade. Quando a nossa vida está bem materialmente, geralmente a gente esquece da oração, porque não precisa fazer oração. Não. Aí que é importante. Por quê? A gente tem as outras coisas, como por exemplo o agradecimento, né? Quando a gente Deus nos livra de uma situação, ou quando a gente passa por uma situação, deixa de passar por uma situação complicada, tudo isso é motivo de agradecimento. Mas o próprio fato de eu estar vivo aqui já é um motivo de agradecimento, porque aqui, como encarnado, é uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, eu tenho todos os motivos para agradecer. Se eu fizer um retrospecto da minha vida até hoje, né, o quanto de coisas que eu tenho a agradecer a Deus. Mas, infelizmente, a gente lembra de Deus no momento da dificuldade. Tudo bem, né? Pelo menos eu estou elevando o meu pensamento, mas é importante a gente fazer essa atividade cotidiana e utilizar o agradecimento da glorificação. Por que isso é importante, né? A oração não é só pedir a Deus alguma coisa, mas é elevar o meu pensamento, a minha alma, de tal forma que eu me coloque nessa esfera superior, e ao me colocar nessa esfera superior, eu possa me abrir para receber tudo aquilo que Deus tem pronto e preparado para mim a qualquer momento, e que eu me fecho, porque eu não sei como fazer isso, ou porque eu não quero fazer isso, mas está lá, à nossa disposição. Basta que a gente eleve os nossos pensamentos. E isso pode ser feito no dia a dia, no nosso cotidiano. Então essa oração de glorificação a Deus é esse momento especial em que nós nos encontramos e mergulhamos nessa energia divina. E isso tem um poder muito grande, porque nos tira daquele desequilíbrio predominante no nosso dia a dia e dá mais clareza às nossas emoções e aos nossos pensamentos. E isso é importante, inclusive, para que a gente possa refletir com mais tranquilidade sobre alguns desafios que se colocam na nossa vida. Então, é essencial essas outras dimensões da oração, não só o pedido, mas o agradecimento e a glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos e pelos mortos. Então, a oração é esse encontro entre espíritos, encarnados ou desencarnados, não importa. A mim mesmo ou a outra pessoa, não importa. É sempre uma comunicação, uma interação entre duas almas, dois espíritos. Isso também é importante, por quê?
é importante a gente ressaltar, e aí eu botei até uma citação do livro Céu e Inferno, né? É uma das obras da codificação, a gente está falando do Evangelho, mas o Céu e Inferno é uma das obras também importantes, em que Kardec ele fazia algumas reuniões com um grupo, né, na Sociedade de Estudos Espíritas ali da época, na França, e ele fazia evocação de alguns espíritos. E aí fazia evocação de espíritos de várias condições, espíritos sofredores, espíritos que cometeram suicídio, espíritos considerados felizes, né? E aí o céu e o inferno é justamente, a primeira parte ele explica um pouco desse conceito, céu e inferno, né? Que a gente entende que não existe um céu absoluto, um inferno absoluto, onde a pessoa vai ficar queimando para todo o sempre, não existe isso, né? Existem condições mentais, e aí pela nossa sintonia a gente vai se afinizar com aquele grupo ali, e a gente trazendo, né, levando para o plano espiritual o nosso desequilíbrio, isso também vai ser uma forma de sofrimento também, né? Então ele explica o conceito de céu, inferno, segundo o Espiritismo, e nessa segunda parte fala essa evocação e essa conversa com os espíritos, em que Kardec pergunta como que o espírito se sentia no plano espiritual. Dependendo da condição dele, ele separa por capítulos, né? E aí a gente vê que a maioria dos espíritos nessa condição de sofrimento, de alguma maneira, um dos mecanismos, um dos instrumentos principais para que eles recebam algum tipo de alívio é a oração daquele grupo. Então muitos até pedem a oração, e a oração tem uma importância muito grande para esses espíritos, porque eles estão numa condição de perturbação no plano espiritual, e um certo sofrimento, às vezes remorso, né? Dores morais. E aí a oração é aquele momento que serve como um bálsamo, é uma energia equilibradora que refaz aquele espírito e ao mesmo tempo traz mais clareza àqueles espíritos para entenderem que eles não devem, como nós não devemos, ficarmos presos nos nossos remorsos, né? Na nossa culpa. A culpa ela tem um papel importante no sentido de alertar, olha, eu fiz alguma coisa errada, mas não no sentido de nós ficarmos presos, porque aí nós começamos a criar um inferno já em vida, assim como todas as outras imperfeições nossas. Eu falo sempre do apego aos bens materiais, né? Se eu sou apegado a um bem material, se eu sou apegado ao dinheiro, à minha casa, ao poder, status, quando eu for para o plano espiritual, eu vou estar numa situação difícil e vai me trazer sofrimento. Por quê? No plano espiritual não tem dinheiro, eu não tenho bens materiais, eu só levo para o plano espiritual aquilo que eu cultivei internamente. Então, na condição de espírito, se eu sou apegado, obviamente, no plano espiritual eu vou sofrer bastante, até a minha consciência despertar e entender que existem coisas mais importantes do que o apego a um bem material qualquer. E aí eu passo a buscar as coisas espirituais e começo a me libertar. Eu saio do inferno, que é da consciência. E aí posso ir para um outro plano, numa das muitas moradas na casa do nosso Pai, né? Então, o Céu e o Inferno é um livro interessante para a gente entender um pouco isso. E aí a eficácia da prece. Também lá no Evangelho a gente tirou esse trechinho. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço, e aí ele fala uma corrente fluídica estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. É uma comunicação e é um movimento também de energia. Quando a gente fala movimento de energia, a energia está muito ligada ao pensamento e ao sentimento, né? Lá no outro livro da codificação, a Gênese, o Kardec ele explica um pouco sobre os fluidos, né? E aí fala que a qualidade dos fluidos é dada por esse sentimento, né? Então é uma energia que é impregnada com a força do pensamento e o sentimento também que dá a qualidade desse fluido, que é movimentado e transmitido e não tem barreiras. Então eu posso orar para uma pessoa que está
no Japão, sei lá, ou para uma pessoa que desencarnou há bastante tempo, esse meu pensamento impregnado de emoção, ela vai chegar até essa outra pessoa. Quanto maior a fé, maior é a força dessa energia. Isso também é falado. A energia da corrente guarda a proporção com o pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Nos livros de André Luiz, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, vários livros eles abordam a importância da oração. Tem um específico entre a terra e o céu, que é o caso da Evelina, e ele chama de prece refratada, ele dá esse nome no livro, né? Para a gente entender que nada se perde, né, no plano espiritual, que é mais ou menos o seguinte: Evelina era uma jovem que tinha reencarnado, tinha uma condição de entendimento maior do plano espiritual, mas ela estava reencarnada na Terra e estava passando por algumas dificuldades familiares, né? O pai dela estava adoentado, a madrasta dela estava num processo obsessivo, importante. Obsessivo por quê? Porque a mãe, o próprio obsessor era a mãe dela, né? A mãe dela estava obsidiando a madrasta, porque não compreendia essa situação, né, do pai ter tido um novo casamento. Então a própria mãe estava obsidiando, e Evelina, ela faz uma oração justamente para a mãe, não para ajudar a mãe, mas pedindo que a mãe ajudasse naquela situação, porque ela via a mãe como um espírito já liberto dessas questões e pedia em oração ajuda para essa mãe. Ora, mas como um espírito apegado, obviamente, a essa questão da matéria e ainda preso na sua condição mental, como que ela poderia auxiliar a Evelina? Aí ele chama isso de prece refratada. Por quê? O sentimento e o pensamento de Evelina era para auxiliar a sua madrasta, o seu padrasto e a sua situação também. E ela fazia isso com fé, com confiança em Deus, pedindo a intercessão da mãe dela, que naquele momento não tinha condições. Então o que acontece? A prece não se perde. Ela chega a espíritos que têm condição de ouvir, entender e buscar auxiliar nesse caso, aquela menina, né, que pedia. Aquele que pedia com fé, com sinceridade. Então a prece chega assim, não a mãe, mas chega aqueles espíritos, mensageiros, trabalhadores espirituais, nesse caso lá relacionados à colônia de Nosso Lar, né, que vão e prestam esse auxílio àquela família, inclusive a própria mãe que estava naquele processo de obsessão, obsidiando a madrasta. Então percebe, Deus na sua sabedoria, né, nada do que a gente coloca de sentimento verdadeiro e com amor se perde no plano espiritual. Aquilo vai chegar e vai ter uma força. Aí novamente a gente reforça: pedir e obtereis. É exatamente isso que Jesus está falando: pedir e obtereis. E ela obteve a sua ajuda. Aí a história completa tem que ler o livro Entre a Terra e o Céu. A eficácia da prece, continuando. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem sustentá-lo suas boas resoluções e inspiradas ideias sãs. Isso aqui também é importante, porque muitas vezes a gente pede algo no sentido de nos livrar de uma situação, simplesmente nos tirar daquela situação e resolver aquilo num passe de mágica, né? E na maioria dos casos não é esse o processo, até porque as dificuldades que nós passamos, elas servem para nos educar, para fazer com que a gente aprenda determinadas lições. Não é uma punição, mas é um aprendizado constante. Toda dificuldade nos obriga a reunir forças internas, e ao reunir essas forças internas, nós provocamos uma mudança no sentido de sair daquele estado nosso de passividade para um estado de atividade, de proatividade e de mudança interna,
para conseguir defrontar com aquela situação ou compreender aquela situação melhor. Então, é sempre um processo educativo, né? E aí, só que nesse processo, quando a gente eleva os nossos pensamentos, a espiritualidade sempre acolhe as nossas dificuldades, nos inspirando, nos trazendo determinadas ideias para que a gente consiga, com as nossas próprias forças, sair daquela situação, clareando os nossos pensamentos, ou dizendo para que nós não façamos determinada coisa, porque aquilo vai piorar mais a nossa situação, a gente vai entrar mais no buraco do que se fizer do jeito que a gente acha que tem que ser. E isso é importantíssimo, é essencial a gente entender esse processo da oração e nos abrirmos também para essa inspiração. E aí a gente também tem vários exemplos dentro das obras espíritas, né, da importância da inspiração, que muitas vezes nós nos deixamos de lado. Então, o momento da prece, da oração, é esse momento que nós poderíamos aproveitar mais. E aí a gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho, das causas das aflições, que fala, né? O capítulo 5 fala das aflições. Bem-aventurados os aflitos. E aí tem uma parte que fala, existem causas atuais e causas passadas, né? Que tem a ver com a questão das reencarnações, de vidas que nós vivemos e não conseguimos ter muito sucesso no nosso trabalho, na nossa oportunidade. Mas, nesse mesmo capítulo 5, ele fala que a maioria das nossas dificuldades tem a ver com causas atuais, porque tem a ver com a forma como a gente enxerga o mundo. E a forma como a gente enxerga o mundo e age e reage com o mundo ao nosso entorno, ele gera algumas resistências e algumas ações e reações que muitas vezes nos trazem sofrimento. De forma mais clara, lá ele entra, por exemplo, a pessoa que é imprevidente com dinheiro, né? Aí se enche de dívida, por exemplo. Aquilo não é um problema, não é um castigo da espiritualidade, não é um castigo de Deus, mas é uma característica da pessoa que ela não sabe lidar muito bem com aquela situação, que vai mais cedo ou mais tarde trazer sofrimento. Se eu sou uma pessoa que vivo noitada, bebida, com todos os tipos de excesso, o meu corpo tem uma energia limitada. Uma hora ele vai se ressentir desse gasto, desses excessos que eu estou fazendo, de comida, de bebida, de sexo e do que seja, né? Tudo isso vai ter um impacto no meu corpo espiritual e no meu corpo físico também. E principalmente o físico, que tem uma limitação. Principalmente não, o espiritual é importante porque aí tem outros desdobramentos, né? Mas uma hora o meu corpo físico vai responder na forma, por exemplo, de doenças. É um castigo divino? Não, são limites que são colocados para que a gente tenha esse aprendizado, que nem tudo eu posso fazer, nem tudo eu posso me exceder. Eu tenho que ter disciplina em algumas coisas. Então, se eu faço esse aprendizado, eu evito muita coisa. Então, o capítulo 5 fala muito sobre isso. E se eu não tenho ainda muita sabedoria, é importante que eu recorra à oração, para que receba essa inspiração no sentido de me auxiliar nesse encaminhamento daquilo que eu devo e daquilo que eu não devo. Isso vai ser dado. Tem até um exemplo no próprio Evangelho, nesse capítulo. O Kardec ele não usa, no Espiritismo não usa muito o exemplo do Velho Testamento, né? Mas nesse caso ele usa um exemplo de Tobias, o livro de Tobias, não sei se vocês conhecem, que é um livro interessante, né? Tem que ser lido também como uma metáfora. É mais ou menos o seguinte a história. Tobias tinha um filho dele, né? Ele tinha uma dívida, ele tinha emprestado dinheiro para alguém e ele estava numa situação difícil e precisava daquele dinheiro para resolver a sua situação lá. Ele já estava cego, inclusive, né? E aí ele pede para o seu filho, que é jovem, que ele não tem condições, para ir numa cidade distante, o caminho era até perigoso, para pedir aquele dinheiro porque ele estava precisando naquele momento de dificuldade. E aí o filho dele, né, aceita a missão para ajudar o pai, e aí chega do nada um jovem
bem apessoado e tal, e aí dá uma desculpa qualquer e pergunta se ele não pode, que ele conhece um caminho e tal, e se ele pode ir também e ele vai ajudar. Esse jovem, na verdade, é um anjo, né? Só que ele não se apresenta como anjo, ele se apresenta como uma pessoa que também quer chegar na outra cidade e vai ajudar. E aí, ao longo do caminho, o livro de Tobias vai relatando isso. Tobias, o filho de Tobias, ele vai passando por uma série de desafios, dificuldades, e o anjo sempre ali. Não, é melhor você fazer isso. Não, é melhor você fazer aquilo. E vai livrando ele de algumas coisas, sem ele saber. Aí, no final, ele se revela como anjo. É uma metáfora, por quê? Da mesma forma, o espiritual, ele não vai se apresentar, algumas vezes até pode acontecer, mas na maioria dos casos, o espírito ele não vai se materializar ali e vai falar com você, Alexandre, faça isso, ou não faça isso pelo amor de Deus, se você vai piorar a situação, né? Mas ele vai nos intuir para que a gente faça ou não faça determinadas coisas. E aí, se a gente pedir, isso com certeza é dado. Pedir e obtereis novamente. Isso é certo. Essa intuição e essa inspiração, ela vai se abrir. Da mesma forma, né? Só que nós temos que tomar as nossas resoluções, porque é respeitado sempre o nosso livre-arbítrio. E se, como está falando também no Evangelho, se um anjo ou um espírito superior nos pegasse pela mão e fizesse tudo por nós, nós seríamos como crianças que não ensinam seus filhos a passarem pelas dificuldades, a amadurecerem espiritualmente. As dificuldades servem para esse nosso amadurecimento espiritual. Então a oração tem esse papel importantíssimo. E aí, novamente sobre a eficácia, por exercer a prece como ação magnética, pode ser isso porque o seu efeito depende da força fluídica. Aí a gente sabe, o Kardec também fala na própria Gênesis, né, em outras obras, que algumas pessoas têm um fluido vital, mais fluido vital, outras menos. Aí a gente tem aquela história dos médicos, por exemplo, de efeito físico, né, que tem a ver com essa energia. Mas ele fala, né, que a prece em si, ela é uma ação magnética, mas que ela não depende só dessa força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo precisos, suprem a insuficiência daquele que ora. Mesmo aquele que ainda não está firme na fé, né? Mesmo aquele que não tem esse magnetismo, essa força e tal, ainda assim, se for uma prece verdadeira, ela vai ser suprida por esses espíritos que vão manipular esses fluidos a nosso favor. Isso acontece rotineiramente no momento, por exemplo, do passe, né? O passe é um momento em que a gente tem um médium, né? Que vai transmitir um pouco da sua energia, mas a gente tem também os mentores espirituais, os guias espirituais, que vão aumentar, potencializar, direcionar essa energia. Se não fosse assim, seria tudo mais difícil. Então, a espiritualidade tem essa capacidade de potencializar esses fluidos. E ela vai fazer, principalmente vendo a nossa seriedade ou a seriedade de um grupo que trabalha, tem um trabalho espiritual. Então isso é feito, e é feito rotineiramente, até porque senão ninguém poderia ser médium, né? Se tivesse que ser perfeito para ser médium, por exemplo, né? Nenhum de nós poderia ser, né? Então a espiritualidade vai suprir. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, ter a boa vontade, fazer a nossa modificação. No Evangelho fala, naquela passagem que é bem conhecida, do verdadeiro espírita, né? O que é o verdadeiro espírita? O que é o verdadeiro espírita? É aquele que fala bem. É aquele que fala bem? O verdadeiro espírita é aquele que é santo. O que é o verdadeiro espírita? É aquele que se esforça para domar suas más tendências, né? E é aquele que assume esse compromisso, né?
uma vez entendendo a importância da busca espiritual, eu assumo um compromisso de olhar para dentro de mim, perceber que eu tenho sim imperfeições, mas que eu estou num processo de melhoramento interno. Então, eu estou num processo de lapidação, né? Então, eu procuro ser melhor hoje do que fui ontem. Então, é um esforço constante. É um esforço constante. Aí você reconhece por esse esforço constante e pela mudança que se percebe ao longo do tempo. Então, esse é o verdadeiro espírita. Não é aquele que atingiu a perfeição, embora o nosso objetivo, né, o nosso modelo seja Jesus, né? Que é esse modelo da perfeição, das virtudes, né? Então, a gente tem um modelo, mas a gente sabe que tem muito a caminhar, muito a lapidar internamente, né? Então, nesse processo, a espiritualidade, vendo a boa vontade, vendo o esforço, ela vai também nos auxiliar nessa caminhada, nessa jornada de crescimento interno. E aí, como orar? Aí a gente volta para Jesus. E também está lá no Evangelho, capítulo 27, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. E aí ele dá um exemplo. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas no canto das ruas para serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. Então, seu Pai que vem em secreto recompensará. Isso é importante porque, primeiro, né, que Deus sabe das nossas necessidades, sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, né? A gente não esconde nada de Deus, né? Então a gente sabe disso. É importante também que a oração não seja aquele momento de mostrar, de aparecer, né? Como ele falava que era comum na época, alguns sacerdotes oravam em praça pública para mostrar o seu conhecimento das escrituras, o seu poder, etc., né? Então a oração não deve ser isso. Deve ser um momento de recolhimento interno. Ele fala, fecha a porta do seu quarto, é esse momento de recolhimento. Eu tenho que me desconectar com as coisas do mundo, as coisas lá de fora. Não quer dizer que eu não possa orar em qualquer lugar. Eu posso orar no meio da rua, caminhando, né? Eu posso orar num trem cheio, eu posso orar em qualquer lugar. É mais fácil, né, a gente orar num ambiente de recolhimento, na nossa casa, num ambiente calmo, né, por nossa própria limitação. Mas Deus está em qualquer lugar. Em qualquer lugar eu posso ter esse encontro ou essa comunicação com Deus. Mas é um recolhimento interno. Me afastar dessas preocupações externas. Tentar focar o meu pensamento naquilo que eu me proponho, que é estabelecer essa comunicação com Deus. Continuando, não se preocupem em pedir muito nas suas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedir. Então não são palavras. Orar não é decorar uma oração, né? As orações, e o Kardec tem até no capítulo 28, né, que é o subsequente ali, tem uma série de orações que são algumas recomendações, que são interessantes para a gente direcionar o nosso pensamento, auxilia no direcionamento do nosso pensamento. As orações conhecidas, né, auxiliam nesse processo. Mas elas não servem de nada se a gente só utiliza essas orações como mera repetição de palavras. A gente tem que entender o significado e colocar emoção, sentimento nessas palavras, senão elas não valem de nada. Vale muito mais a Deus a gente conversar com Ele usando as nossas palavras simples, ou mesmo um agradecimento, obrigado meu Deus por ter me livrado, obrigado meu Deus pela minha vida. Isso vale muito mais ser colocado com sentimento do que se eu fizesse 100 Pai Nossos, por exemplo, pensando em outras coisas lá fora. Então, as palavras em si, elas não têm significado se elas não forem
feitas com sentimento. Então é isso que Jesus está falando também. E esse é essencial. E quando estiverem orando, se tiverem qualquer coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Isso é interessante. A gente falou que a oração é esse momento de encontro com Deus. Olha, Deus é uma energia superior. Se eu estou com o meu coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio, como que eu vou me conectar com uma energia superior? Ou como que essa energia superior vai transmitir alguma coisa para mim se eu estou fechado, meu espírito está fechado? Não tem como. Então eu tenho, de alguma maneira, que abrir o meu coração. Eu tenho que, de alguma maneira, deixar esse rancor, esse ódio, essa mágoa de lado, para que eu possa receber em sua plenitude total essa energia superior. Então, o perdão, ele é essencial. É essencial para que eu possa fazer essa conexão, para que eu possa elevar o meu pensamento. Então, é muito difícil, né? Porque eu não consigo, tendo ódio no meu coração, amar alguém. Não dá. Não tem como, né? Ou eu odeio ou eu amo. Não tem como eu estar com o coração com mágoa, com rancor, ou muito apegado a algumas coisas da matéria, e ter paz de espírito. Não tem como, né? É simplesmente impossível, né? Se eu estou com raiva de alguém, né? Aí todos nós já sentimos um sentimento em algum momento na nossa vida de raiva, seja num momento, né? Que alguém pisou no pé, fez alguma coisa. Naquele momento, eu estou numa situação que eu não, né? Se eu tenho raiva, eu não consigo ter paz de espírito. A pessoa que está magoada, ela não consegue dormir direito. Às vezes ela não consegue se alimentar direito. Internamente, ela está muito desequilibrada. Então, como que estabelecer essa conexão com a entidades superiores ou com Deus, se o desequilíbrio interno é predominante dentro de mim? Por isso que Jesus fala, o perdão é uma necessidade para nós mesmos, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso equilíbrio espiritual. É essencial. E aí, para a gente já encaminhar para o fechamento aqui, eu tirei 2 trechinhos da última mensagem, que é uma mensagem desse capítulo 27, de Santo Agostinho, que é um dos espíritos da codificação, que aparece em vários momentos ali, tem várias mensagens de Santo Agostinho. No Livro dos Espíritos também coloca uma mensagem quando fala do conhece-te a ti mesmo, né? E é uma das mensagens que eu acho mais bonitas ali do Evangelho, é a última mensagem de Santo Agostinho, que fala justamente sobre a oração. E desse momento da oração, que é um momento de enlevo espiritual, de entrega espiritual. Você não precisa pedir nada, só a oportunidade de você deixar o seu espírito se elevar e mergulhar nessas energias superiores, isso por si só já é uma bênção. Se a gente exercitasse mais isso no nosso dia a dia, ou em alguns momentos da nossa vida, a gente teria muito mais paz espiritual e muito maior clareza mental. Então ele fala o seguinte: a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é um manancial em que orando se bebe. Então é o Espírito que ele está falando da sua vivência na oração. Quando ele fala isso, ele está mostrando o quanto ele se entrega à oração e o quanto essa oração, esse mergulho nessas energias, elas fazem um bem
enorme para o espírito, para o nosso espírito. Então, talvez a importância maior da oração seja essa ligação com o nosso Pai, né? Quando Jesus fala na oração, Pai nosso que estás no céu, Jesus está chamando Deus, né, o Criador, de Pai. Quando ele chama de Pai, significa duas coisas, né? Que ele é alguém que nos ama, é um Pai amoroso, né? Então, quando ele dá essa designação, é para que a gente crie esse vínculo e essa intimidade com o nosso Criador, que é um Pai amoroso, e a gente tem essa certeza que, em sendo Pai, Ele vai cuidar de nós. Então, por isso que Jesus, em vários momentos, ele fala Pai, ele chama Deus, o Criador, de Pai, para que a gente tenha essa noção de proximidade, essa intimidade e essa certeza desse amor. E quando fala Pai Nosso, ele não é o Pai meu só, ele é o Pai seu, é o Pai de todos nós. Isso significa também que todos nós somos irmãos. E se nós somos irmãos do mesmo Pai amoroso, cuja essência é o amor, todos nós também temos que compartilhar esse amor entre nós. Então, quando Jesus fala do Pai Nosso, só essa primeira, né? Só esse primeiro termo da oração que ele nos ensinou, que é curtinha, né? Ele já nos traz muita reflexão e um aprofundamento dessa relação que nós devemos ter com Deus, desse Deus amoroso, desse Pai que cuida, desse Pai que nos educa também, tem a responsabilidade, tem a função de nos educar, e é um Pai de todos nós que nos reúne numa grande criação, que todos nós devemos nos esforçar para estabelecermos essa fraternidade. Então, o Pai Nosso é uma oração, e também o Kardec lá, ele explica um pouquinho de cada uma dessas partes do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, no sentido da gente santificar o nome de Deus em todos os momentos da nossa vida, não só no momento que a gente está aqui, né, numa casa espiritual ou num trabalho espiritual. Venha a nós o vosso reino, o reino de paz, de alegria, o reino de fraternidade, que esse reino se faça presente dentro de nós. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, é um ensinamento da resignação. Se Deus é Pai de sabedoria, conhece a gente, sabe das nossas necessidades, Ele sabe o que é melhor para a gente, e aquilo que a gente passa é porque nós temos que passar. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? No sentido não só do pão material que a gente precisa para a nossa sobrevivência, mas também do pão espiritual que é essencial, o amor que nos une, o amor fraterno que nos une, e é o ensinamento talvez mais difícil para nós. Perdoa as nossas ofensas, nós pedindo a Deus, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E finalmente não nos deixeis cair em tentação, que são as nossas fraquezas. Nós reconhecemos as nossas fraquezas e pedimos ajuda à espiritualidade superior, mas livrai-nos do mal. Então essa oração, a gente falou rapidamente, está mais bem aprofundada também aí no capítulo 28, que é o seguinte, né? Mas é uma oração muito profunda, e que às vezes a gente faz essa oração sem pensar nessa profundidade. E aí a gente fecha. Então a gente pode fechar com o Pai Nosso, só para, né? Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, gente.